Continuando o nosso programa, eu quero chamar a Laís Lima Araújo. Eu pedi que ela desse uma palavra de testemunho para nós sobre o seu chamado, sobre o seu treinamento e respondesse uma pergunta, né? O porquê é o Salvador. Então, eu prefiro deixar ela falar, depois o pastor Gleiston, e depois a gente vai para a cerimônia de envio. Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Juntamente com a Laís está o pai, a mãe e o Tarek. O Talmo veio? Não. Por favor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu vim meio mancando, porque sim, eu consegui machucar meu pé, faltando 2 dias para eu viajar. Então, quando eu sair do culto, eu ainda vou para o hospital para fazer um raio-x. Então, estejam orando para não ser nada demais. Bom, falar sobre o meu testemunho, eu cresci na igreja e eu via missionários em conferências missionárias e contar a história de como eles trabalhavam. E a gente sempre acha o máximo, e a gente ora para Deus mandar trabalhadores, mas a gente nunca quer ser a resposta de oração. A gente fala, eis-me aqui, envie a pessoa do meu lado, mas não me envie. E durante a minha vida inteira, eu entrei na faculdade, eu fiz enfermagem, e sempre me envolvi com missões de curto prazo. Foi assim que eu me envolvi com Asas de Socorro, onde eu fiz meus primeiros projetos missionários. Depois com o Departamento Nacional de Evangelismo, que foi onde eu conheci o pastor Gleiston, que vai falar daqui a pouco. A gente fazia o projeto ID. E então, sempre nas férias, estava envolvida com isso, envolvida com liderança de mocidade. E, para mim, eu falava para Deus, Deus, é assim que eu quero te servir. Eu trabalho durante a semana, ganho meu dinheiro, e final de semana e férias é para o Senhor. E não é isso que Deus quer. Eu sei que tem gente que Ele quer que trabalhe assim, que dê o seu tempo livre, mas algumas pessoas Ele chama mais especificamente para dar tudo, deixar tudo e ir embora com Ele. E no ano passado, eu passei num concurso, fui trabalhar em Brasília, num hospital muito bom, no Sara Kubitschek. Eu tinha um salário maravilhoso, trabalhava no melhor hospital que um enfermeiro pode querer, com tudo de que tinha direito, não faltava nada, saúde pública não tinha nada a ver com aquilo. Mas eu era extremamente infeliz. Eu não tinha propósito, eu ia para o plantão chateada, parecia que eu não estava conseguindo fazer Deus ser visto e conhecido através da minha vida lá, porque parecia que faltava um pedaço, parece que não estava encaixando as coisas. E eu cheguei num ponto que eu orei e falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não sei o que o Senhor quer que eu faça, mas faz alguma coisa, me dá um sinal, porque se não for para eu estar aqui, o Senhor tem que fazer alguma coisa. E eu fiz essa oração no domingo. Na quinta-feira, a minha chefe me chamou na sala dela, disse que eles estavam gostando do meu trabalho, mas que parecia que tinha alguma coisa que não estava encaixando, e eles me mandaram embora. Eu brinco que foi uma das orações mais rápidas de ser respondidas por Deus na minha vida. E eu falei, e agora, Senhor? Mas eu não vou para a obra missionária, porque eu não acredito, eu ainda estava teimando. Eu já tinha feito 2 anos de seminário, junto com a faculdade. E aí eu fui para o meio do Amazonas, num barco que se chamava Pindão Real, por isso que eu achei engraçado cantar esse hino hoje. E lá no meio do mato, no meio do nada, na selva lá amazônica, Deus falou, vem que eu estou te chamando e larga tudo. E aí eu pensei, tá, mas e agora eu vou com qual agência? E eu já conhecia a OM, que é a Operação Mobilização. Ela é uma agência missionária que agora, ano que vem, vai fazer 60 anos de existência. E ela trabalha em mais de 110 países no mundo, mais um navio. E ela é uma organização bem reconhecida. E eu fui para lá fazer um treinamento. Lá você faz um treinamento de 6 meses, é um treinamento teológico, e mais 6 meses de inglês, se você não tiver. Então, eu passei os últimos 6 meses em São José dos Campos, fazendo treinamento com o pessoal lá. É um treinamento bem intensivo,
que lá é desde a faxina, passando pela cozinha, para teologia, como pregar, antropologia. Então, é um treinamento assim, para ver se você dá conta ou não. E nesse sentido, a gente trabalhou com orfanatos, a gente trabalhou com reforço escolar para crianças que não sabiam, crianças de 12 anos que não sabiam olhar nem as horas. Então, e a gente tentando trabalhar e demonstrar o amor de Deus para elas de alguma forma. No último mês do treinamento, o nosso estágio de formatura, a gente foi para o Paraguai, onde a gente pôde trabalhar numa escola que tinha mais de 500 crianças, e a gente deu aula para elas de educação cristã, falando um portunhol, assim, arrastado. E também trabalhamos com os ribeirinhos na base do Rio Paraguai, que foi uma experiência, assim, de outro mundo, não tem como nem descrever. E nesse processo todo, o pastor falou, como que você chegou a El Salvador? Foi bem interessante, porque a OM, quando você chega na sede da OM, tem mapas desde a entrada, mapa mundi, desde a entrada até onde você dorme praticamente, tem mapa mundi. E a gente passava o tempo todo olhando e falando, meu Deus, para onde eu vou, para onde eu vou? Fala, Senhor, fala, fala. E ninguém conseguia, vários de nós ficavam sem entender, e as pessoas perguntando, você vai para onde? Qual é o seu campo? Já escolheu, tal? E a gente orando, orando. E no final eu reduzia 4 opções para orar, principalmente porque eu gostaria que alguma dessas áreas tivesse algum lugar que eu pudesse trabalhar como enfermeira também, mesmo que não seja de tempo integral, mas ajudar de alguma forma. E El Salvador tem uma casa, tem um dos trabalhos que eles fazem que é bem forte, que é na área de saúde, que eles fazem impactos, que eles vão, atendem comunidades, ficam uma semana, voltam. Então, esse foi um dos fatores, mas acho que o fator principal é o Espírito Santo. Eu não sei como explicar, mas eu sei que no meio de uma das minhas orações matinais, eu estava orando com os folhetos lá na minha frente e Deus falou, é El Salvador. E aí eu entrei em crise porque eu comecei a pesquisar sobre o país. Se você pesquisar, uma das primeiras coisas que vai aparecer é El Salvador, o país mais violento do mundo. E começa no YouTube só vídeos de gangues, pessoas sendo presas. E você fala, Senhor, é para aí que o Senhor quer me mandar? Não tem perseguição para os cristãos, mas tem violência. E é um país tão pequenininho que fica no meio da América Central, depois vocês podem olhar lá. Eu falei, tá bom, Senhor, então se o Senhor quiser. E aí, quando eu fui conversar com o pessoal de lá, eles me disseram, Laís, a gente estava orando para que Deus mandasse uma pessoa de fora para nos ajudar com as equipes de curto prazo que vêm trabalhar aqui. Que é exatamente isso que eu fazia no Departamento Nacional de Evangelismo, que organizava evento com a Comoceb. Então, uma coisa encaixou com a outra. E eu falo que a nossa vida é um quebra-cabeças. A gente nunca sabe como as pecinhas vão se encaixar. Só Deus que sabe qual é o quadro maior. Então, a pecinha do meu quebra-cabeças agora é El Salvador, onde eu vou ficar para os próximos 2 anos. E depois eu posso continuar lá ou ser mandada para outro campo, pela OM. Isso é só Deus que sabe qual vai ser a próxima pecinha. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu agradeço muito pelo apoio, pelas orações. Que vocês continuem também orando por mim. Lá na porta tem uns cartõezinhos, se vocês quiserem pegar, tem a minha fotinha lá. Eu brinco, coloca na geladeira e toda vez que você for abrir para pegar água, você lembra que tem um missionário assim, você dá uma oração por ele. Porque a gente realmente precisa da oração e do apoio dos irmãos. É isso, obrigada. Vamos ouvir agora o pastor Gleison. Depois, na hora da cerimônia, eu tenho mais algumas coisas para falar para a Laís. E, na verdade, eu estou conhecendo o pastor Gleison agora, e ele é diretor da Missão Cristã Evangélica. E o que é a Missão Cristã Evangélica? É o que ele vai falar para nós aqui, que nós queremos ouvir. Nós temos 2 vídeos, se você quer dar uma palavra antes do vídeo, fique à vontade. Mas os nossos rapazes lá já prepararam. Pastor, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Aqui. Graça e paz em nome de Jesus, irmãos. Amém. Privilégio estar aqui com os irmãos e cultuar o nosso Deus juntos.
e podemos pensar sobre essa palavra do Senhor durante essa semana inteira, né? Tem tudo a ver com o que estamos pensando aqui a respeito da Laís. Bem, meus irmãos, a missão cristã evangélica é a missão da sua denominação. No último concílio de 2014, a denominação entendeu que nós deveríamos trabalhar com missões transculturais de outro formato que não o que vínhamos trabalhando. Então, nós estamos deixando o formato de departamento missionário e passamos a ser uma agência missionária. Então, a sua denominação tem uma agência missionária. Nesse processo da Laís, por exemplo, ela fez bem direitinho, trouxe o contrato da OM, a Missão Cristã Evangélica assinou, a igreja enviadora dela assina, a OM assina e cada uma sabe o que deve fazer. Já já eu falo um pouquinho sobre esse papel da igreja local a respeito do cuidado com a Laís. Muito bem, então nesse processo de transição de departamento para agência missionária, é aquele processo bem demorado, para a minha cabeça, que sou elétrico, bem demorado, onde a gente está no processo regimental, passou pela mão do advogado, pela uma diretoria, pela MEAM plena, depois do concílio também pela executiva, estamos trilhando esses passos. Então, onde que a Laís entrará aí? A Laís entra em uma modalidade desses missionários que não fazem parte do quadro ministerial, como eu e os pastores aqui. Então, ela entra nesse missionário que vai por um curto período, e ali ela vai para prestar um trabalho evangelístico, para alcançar almas para o Senhor, pregar o evangelho, com o evangelho que já alcançou ela e com a profissão dela ali. A Laís, ela tem um ano dessa experiência para nós, pode ser renovado, mas o desafio da Laís, por exemplo, ela se entende que esse é o processo do Senhor para ela, que ela avance nesse processo denominacional, para ela também fazer parte do quadro. Para isso, ela tem faculdade teológica muito boa próximo dela, inclusive com a recomendação do nosso atual presidente, e ela já tem trilhado esse caminho de formação teológica, tem uma formação básica boa que vai ser muito útil para ela lá. Então, ela está dentro desse processo. Quero apresentar para os irmãos quais são, da maioria dos missionários que a gente tem conhecimento até o ano 2016, eu trouxe um vídeo que você vai ter maior ciência de quem são os nossos missionários e onde a igreja cristã evangélica está atuando, e no próximo material do ano que vem a Laís entrará nesse material. Se tiver tudo certo aí para os irmãos colocarem, eu trouxe um vídeo para isso. Tem um áudio. Jesus, amor
Meus irmãos, de acordo com a palavra que nós ouvimos hoje, o campo é o mundo, e nós somos esses que vamos semear a palavra, e é um privilégio para nós como denominação, temos mais uma que vai semear essa palavra. E eu quero discordar um pouquinho com o que a Laís falou, que muito mais do que pegar o cartãozinho da Laís, isso não vai resolver para ela. Muito mais do que ter o contato, não vai resolver para ela. O trabalho da Laís tem que ser esse trabalho da igreja como o trabalho do pai. Que se ela manda uma carta para o pai dizendo, pai, eu estou passando necessidade, o pai deixa de comer para ela ter o que comer. Não é assim mesmo? O pai não vai discordar de mim, a mãe não vai discordar. Esse é o trabalho da nossa igreja, da nossa denominação, de ter que dar toda a assistência que o missionário precisa para fazer aquilo que Deus colocou no coração dele para realizar, ou então estamos atrapalhando a vontade de Deus. Então eu quero desafiar os irmãos a, junto com a Missão Cristã Evangélica, cuidarmos bem da Laís, como ela deve ser cuidada, como o pai e a mãe gostariam que ela fosse cuidada. Sei que a igreja dos irmãos aqui é muito importante em nossa denominação. Quero desafiar vocês a abraçar, não só a Laís, mas abraçar o pastor Ailton e a Taina, abraçar os demais missionários que nós temos. Muito curioso, pastor Humberto, que a maioria desses missionários, quando mandam uma carta, que mandam notícia, sabe que ele precisa de dinheiro. Lá vem o missionário pedir dinheiro. Mas a maioria deles não pedem dinheiro. A maioria deles, pastor, eu queria sentir minha igreja. Daqui a algum tempo a Laís vai ter outras experiências, e se é essa vontade de Deus que ela continue em El Salvador e outro país do mundo, quando ela voltar para o Brasil, ela volta com tanta alegria, com tanta vontade de rever a família, a igreja, mas ela volta com um choque cultural que ela chega aqui e já não é mais o lugar dela, e quando ela chega lá também não é o lugar dela, então ela tem um choque cultural. Então nós precisamos permitir os nossos missionários sentir-se igreja, sentir-se parte da gente. Eu queria muito contar com vocês, quero desejar que os irmãos se envolvam com isso. Sempre um missionário teve um missionário como referencial, mas que bom, Laís, que não é trabalho do homem arrancar o joio, porque se fosse para arrancar o joio, pastor, eu e a Laís tinha sido arrancado. Eu tinha sido arrancado fora rápido. Pensa no menino que dava trabalho dentro da igreja, no menino que dava trabalho nos acampamentos. A Laís é esse tipo de jovem que se envolveu com projetos missionários, e eu fico pensando como nós, como denominação, ganhamos com isso, meus irmãos. Os nossos jovens vão agora em julho, no Férias para Jesus, em campanhas ribeirinhas. Outro grupo vai para o sertão do Piauí. Tem um grupo se preparando para ir agora em janeiro. Tem outro grupo se preparando para ir para o Uruguai. Meus irmãos, isso é uma riqueza. Que pessoas como eu e a Laís, que éramos os joios, agora estamos aqui fazendo a vontade do Pai. Não é graça da parte de Deus? Que eu quero desafiar os irmãos a gente se envolver cada dia que passa. Minha irmã, uma palavra para você, minha irmã. Eu, como pai, quero deixar uma palavra para você. Não trate o seu menininho como um menininho de ouro e não poupe ele dessa experiência missionária. A Laís teve essa experiência rica. Então deixe o seu filho ter essa experiência rica. Envie ele para projetos missionários mesmo, para que ele tenha essa noção do que é um trabalho transcultural, ou mesmo aqui dentro do nosso país, uma cultura tão diferente do que é a realidade daqui. E com isso eu quero apresentar para os irmãos alguns desses desafios missionários, que é voltado para a campanha missionária da ICEB desse ano. Tem outro material, agora um vídeo de menos de 2 minutos. Peço a paciência dos irmãos só mais um pouquinho. I lived hard on the wire, hand in the fire for so long. Will you show me better, a new kind of love, to ever the one I want? You higher, higher. There's nothing that I'd rather do. A sweet elevation of praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are. Like nothing I've seen, my wildest of dreams don't come close. I've never known better than living like this. I cannot resist you.
irmãos, graças a Deus, a campanha missionária de 2015, a nossa arrecadação financeira nos deu o privilégio de podermos comprar a propriedade onde a Igreja do Senhor se reúne lá no Uruguai, sob a liderança do pastor Humberto e a sua família. Compramos o templo lá. Eu fui participar do culto lá de ação de graça, pastor. Menos 3 graus. Meus irmãos, pensa no frio. Para mim que trabalhava no Nordeste, estava batendo os queixos. Cheguei lá, meus irmãos, encontrei um grupo abençoado, trabalhando, contei mais ou menos, pastor gosta desse negócio de contar, gente que está no culto, contei umas 60 pessoas mais ou menos, e o pastor Humberto disse que muitos tinham faltado, porque o frio estava muito grande, cancelou o culto do outro dia, devido à temperatura muito baixa. Graças a Deus, Deus enviou o pastor Humberto ali, a sua família, junto com a missionária Lídia, temos mais uma missionária, Maria Eunice, lá. Há 8 anos que eles estão lá em 33 no Uruguai, temos uma igreja completa ali trabalhando, graças a Deus, com várias atividades, com trabalho com criança, terceira idade. Deus tem aberto portas ali para chegarmos em escolas da cidade. O índice de cristãos no Uruguai é baixo, na cidade de 33 o índice de suicídio é muito grande, e Deus tem nos dado o privilégio de participar daquilo que Ele quer fazer naquele lugar. O pastor Humberto está orando para chegar um outro missionário ali, para ele poder abrir outro trabalho no Uruguai, ou ficar um missionário ali, ou vice-versa, ou ir abrir em outra cidade. Meus irmãos, nós temos o privilégio de fazer parte do que Deus está querendo fazer. Então, mais uma vez, com a Laís, nós temos o privilégio de acompanhar aquilo que Deus está fazendo, cumprindo bem o nosso papel. Meus irmãos, nesse ano, a nossa campanha missionária, o recurso que nós estamos levantando, vai ser para beneficiar 3 trabalhos que nós temos, 2 deles em comunidade ribeirinha, um sendo quilombola e outro em uma comunidade quilombola no sertão do Piauí. Esses 3 trabalhos, 2 deles, nós temos 2 missionárias assumindo o trabalho em cada um deles. Está em Arapapuzinho, depois de Abaetetuba, a missionária Josi pega um barco de 1h30 mais ou menos, para chegar em Arapapuzinho, onde o principal feiticeiro daquela comunidade quilombola se converteu. Olha aí o joio, pastor. Que bom que a gente não arranca o joio. Esse aí eu tinha arrancado rapidinho, meus irmãos. Na hora, com a foice bem afiada. Mas Deus transformou aquela vida a partir dele, da sua família, e cedeu um espaço, construímos uma igreja, temos um trabalho lá, missionária, já prega para os adultos, já tem um grupo trabalhando com as crianças ali. O sonho da missionária Josi é morar naquela comunidade. Mas o pastor, ele é o negrão responsável, a região não deixa, porque ela é solteira. Quem sabe você e jovem não é a resposta de oração dela, meus irmãos. E aí ela falou, pastor, eu estou pronto para entregar esse trabalho para outro pastor, para abrir outro trabalho em outra comunidade. A mesma história diz a missionária Adriana, que está há 16 anos lá em Comunidade de Anjo, em Santo Antônio do Tauá, onde também temos uma igreja na beira do rio. Missionária Adriana chega como uma missionária deve chegar, como a Laís, que chega num trabalho ribeirinho, fazer o quê? Vai fazer tricô, esse tipo de coisa, irmã? Fazer um bolo, essas coisas assim? Pois é, a Adriana chegou lá, montou um time de futebol de meninas, discipulou essas meninas, comprou um pedaço de chão ali, construiu um templo, uma casa pastoral, alcançou um pescador para Jesus, casou com ele, olha aí, Laís, como é que funciona? Alcançou para Jesus, casou com ele, tem filhos, e uma dessas meninas do trabalho, do futebol, chegou agora no CETESEB para fazer o curso de teologia e alcançar outra comunidade ribeirinha. Meus irmãos, isso é bênção de Deus. Nós perdemos em não participar dessas coisas. Lá na volta do Campo Grande, no sertão do Piauí, nós temos um trabalho quilombola muito bem acompanhado pela região do Vale, onde o pastor teve conhecimento ali, e a Igreja Cristã Evangélica de Xinguara. Eu fui para ali, meus irmãos, e passei uma semana com aquele povo. E eles queriam se batizar. Nós não temos um pastor lá, eles queriam se batizar. Como é que faz com um povo que quer se batizar e não tem um pastor? Então vamos estudar a Bíblia, irmãos. A maioria analfabetos. Vamos estudar a Bíblia. Esse povo era tão sedento, irmãos. Pastor, hoje vamos fazer o trabalho na casa da fulano de tal, todo mundo tem um apelido, na casa do Mãozinha. Eu falei, vamos lá. Aquele sertão do Piauí, aquele sol de rachar, eles entenderam que era bem ali 1h30 de caminhada naquele sertão. Pensa num povo do meu lado animado para conversar sobre a palavra. Eu me lembrei daquela história dos discípulos no caminho de Emaús. Ouvindo a palavra, eles queriam andar comigo, eles não tinham dificuldade com a distância. O que me marcou muito foi um daquelas pessoas que se batizou. Ele disse, pastor,
eu queria tanto que o senhor ficasse aqui ao menos mais um mês me ensinando a palavra, porque eu não sei ler. Eu queria tanto aprender para ensinar para o meu povo. Ah, meus irmãos, isso tem que cortar o coração da igreja do Senhor e a gente ir onde o povo precisa. O campo é o mundo, eu concordo plenamente com a palavra do pastor. Então, meus irmãos, eu quero desafiar a sua igreja, a sua vida, a levar essa palavra aqui hoje, pensar sobre ela dentro de casa, com os filhos, a esposa, o marido, e entender qual é o seu lugar nesse mundo. É sendo sal, luz para essa terra e desenvolvendo o trabalho evangelístico do Senhor para nós. Amém, meus irmãos? E a Missão Cristã Evangélica tem o prazer de servir os irmãos no envio do seu missionário e nesse colaborar da igreja com o envolvimento missionário. Eu desejo, Laís, que Deus te abençoe muito, abençoe a sua família. No início é um choro, meu irmão, mas junto com esse choro, minha irmã, vem a alegria de saber que a sua filha está no centro da vontade do Pai. E esse deve ser o meu e o seu desejo também, meus irmãos. Seria muito pouco trabalhar os nossos filhos para ser apenas advogado, apenas médico. É muito pouco. Nós precisamos de advogados, médicos, engenheiros que sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus. Precisamos de enfermeira que amam o Senhor e vão lá mais do que cuidar de feridas do corpo, mas de feridas que somente Jesus pode tratar. Vamos juntos essa caminhada cristã, meus irmãos, que é de trabalhar com o Evangelho no Brasil e em todo o mundo até a consumação dos séculos. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor. Graças a Deus, que bom que, eu vou usar uma palavra que ele usou, né? Que bom que o Gleiston é elétrico. A Igreja Evangélica do Brasil estava precisando de alguém elétrico nessa área de missões, para poder contagiar, não é? Não dá, não estou com ninguém em mente aqui, tá bom? Se você desarmar. Mas daí nós vamos começar, quem sabe, talvez, lá é difícil, sogra, não, aí não vai, não leva ninguém. Que bom, Deus abençoe você assim. Espero que seu projeto seja para ficar umas 2 décadas, porque tem muito, não é o mundo. Olha, não sei se você prestou bem atenção, muitos desses missionários que apareceram, a Igreja Evangélica Central de Goiânia ajuda no sustento antes de eu chegar aqui. Então não tem nada, não tem nenhum mérito nisso. Pastor Humberto e Gianni, no Uruguai. Pastor José Carlos e Ilka, que trabalharam um tempo, foi Guiné-Bissau, né? Guiné-Bissau. Agora ele me informou que eles estão na sede da missão, lá em Belo Horizonte, missão Amém. Estão em missões. Missionário, quando está em casa, está em missões. O médico, quando está de férias, ele continua sendo médico. E o advogado também. Pastor Ailton, Oasis, que também cooperamos com o sustento dele. E agora a Laís, que começa a entrar para o quadro. Então, a Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia, vocês estão fazendo muito mais. Vocês, quando você vem aqui à frente e trazer o seu dízimo, a sua oferta, é com esse dinheiro que nós enviamos. E eu louvo a Deus. Muito bem feito o vídeo, pastor Gleiston. Conte com a gente. Que bom conhecer você e que bom que o irmão é assim. A denominação precisa de gente assim. Olha, terça-feira, depois da manhã, pastor Gilmar, Tiago, a Laís não vai estar mais, né? Seria a última aula, né, do nosso curso Perspectivas. E a gente continua ouvindo, Laís, o mover de Deus na obra missionária. Estão falando de igreja crescendo, 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 crescendo em muitas coisas, muitos. Então, olhemos para o trigo e a boa semente que o Senhor está fazendo. Louvado seja Deus. Quero convidar os colegas para a gente descer agora. Quero convidar o pastor João Joaquim para vir à frente. Quero convidar a Laís que vem. Temos algumas partes aqui. Quero que você fique bem aqui, por gentileza, à minha direita, pastor João Joaquim aí. Quero Tarsis, né, para não errar. Filho é Tarque, o pai é Tarsis e Selene. Como é que a gente age? Bom,
Eu era pastor recém-formado aqui em Goiânia, um jovem muito envolvido no ministério de louvor, entrou no gabinete e falou assim: pastor, Deus estava me chamando para o ministério, eu quero ser um pastor e ir para o seminário. Eu falei: Tarsis e Selene, por gentileza, aqui, à esquerda. E eu falei assim: então vamos orar nos próximos 15 dias. Bom, isso foi há 20 anos atrás, e até ontem ele não me procurou. Eu não falei nada, eu só falei para a gente orar. Aí ela me procura e fala para mim o que ela falou para vocês. Eu estou sentindo chamado. O que a gente faz? A gente começa a trabalhar com todas as peneiras para ver a autenticidade desse chamado. Autenticidade não no sentido de ser verdadeiro ou não. O que é isso? É uma empolgação? Eu fui num lugar e fiquei tão emocionado, essa semente continua. Então a gente passa por todos os critérios, entra em contato com o departamento, agora, Missão Cristã, está vendo? É muitos anos, né? Acostuma, Missão Cristã Evangélica. Conheço as pessoas lá da OM, não é verdade? Assinei o documento, fomos ao cartório, reconhecemos firma, tudo muito direito e tudo muito sério, porque é uma questão séria. A gente divide a Laís com a Igreja Cristã Evangélica de São Luís de Montes Belos e nossa igreja. Semana passada foi lá, o culto de envio lá em São Luís, pastor Hélio, e agora hoje aqui, a nossa igreja. Eu quero te dizer 3 coisas antes da gente orar. Primeiro, deixe Deus guiá-la diariamente. Deixe Deus guiá-la diariamente, a cada dia. Eu sei que você sabe. A Laís tem todo o treinamento formal. Ela fez tudo que antropologia, o choque cultural, ela conhece muito bem. Ela foi bem treinada. Ela, pelo conhecimento de inglês, ela foi dispensada do treinamento de inglês e agora vai aperfeiçoar o espanhol. Então, ela já sabe, mas deixe Deus guiá-la diariamente. Segunda coisa que eu gostaria de dizer para você é: faça discípulos. O que eu quero dizer com isso? Mesma coisa que eu falei com a Kelly, quando ela estava em Moçambique, que a gente ajudava no sustento dela. Eu falei para ela assim: lembre-se que uma moça, uma senhora, que você chegar e estudar a Bíblia com ela 30 minutos, 40 minutos, durante uma vez por semana, vai fazer diferença na vida dela daqui a 3, 4 anos. Então, no seu trabalho com muitas pessoas, lembre-se de fazer discípulos. Deus vai te mostrar quem é. Isso. Você sabe disso. Pessoas vão se aproximar. Deus vai trazer. Faça discípulos. E a última coisa que eu quero te dizer é: nós estamos aqui. Isso é uma palavra séria. Nós estamos aqui. Tem o papai, a mamãe, a família, sua família numerosa. Tem a igreja de São Luís Montes Belos. Tem a igreja central. A gente ajuda um pouco no seu sustento. Muito mais do que isso, a gente está aqui. Eu já falei para ela que daqui a 6 meses, se Deus permitir, eu quero ir lá em El Salvador. Não sei se eu vou sozinho, não sei se o pastor Gilmar vai comigo, não sei se o Tiago vai comigo, não sei se nós 3 vamos, mas eu quero ir lá. Pastor, não visita ovelha? Então eu tenho que visitar você lá, tá? Até lá, quando eu chegar, eu espero que você já tenha aprendido a fazer uma comida típica de El Salvador, tá bom? Mas vai tentar, é sério, a gente está aqui. Eu sei que você está levando a sério isso, mas nós estamos aqui. Daqui a 6 meses eu quero visitar você lá. Ela já me falou que vai ter um certo trânsito entre El Salvador e Costa Rica. Lá na Costa Rica tem uma editora chamada Letra Viva,
que o meu amigo Ian Dark é um missionário da missão do Barnett, que trabalha na Costa Rica, e ele nos conhece por causa da Editora Cristã Evangélica. Tá certo? Você vai fazer esse curso de teologia ligado ao SETECA, Seminário Teológico Centro-Americano. Vocês sabem, eu me aproximo, eu acompanho de perto essas coisas. Nós estamos aqui. Qualquer coisa, você nunca estará sozinha. Tem coisa que nós não temos como passar com você, por você, mas nós estamos aqui. O que nós vamos fazer agora? No culto de envio, eu falei para o pastor, eu quero orar, pastor João Joaquim. Já combinei com ele. Eu espero que você consiga ajoelhar. Se não conseguir, pode sentar. E a gente quer impor as mãos sobre você. Tá bom? Nós vamos orar. Eu quero pedir que oficiais da igreja venham aqui. Eduardo, Arivaldo, pode vir. Se você é oficial da igreja, vem aqui nesse momento. Você vai chegar mais aqui à frente. A gente vai ajudar. Pastor João Joaquim, o senhor vai fazer essa oração. Ok? Vocês, por favor, pode subir aqui, atrás. Sirineu, Moisés. O senhor está com o microfone. Quero pedir que todos os colegas estendam a mão direita. Igreja, vamos ficar em pé? Bondoso Pai Celestial, rendemos-te graças 1000 vezes porque é tão maravilhoso acompanhar a história do teu povo no longo dos anos. Eu sou muito grato pela vida desta jovem, porque a conheci tão pequenininha. Aquela menina pequena, delicada, muito inteligente, cresceu assim, obediente aos pais, obediente à igreja, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com minha mão sobre a sua cabeça, rogando ao Senhor da Seara que a acompanhe desde agora e para sempre, que por onde a Laís andar, que ela colocará a planta dos seus pés, que o Espírito Santo do Senhor esteja dando livramento, saúde, paz e sucesso no seu ministério. Oramos pela família, que seja confortada, consolada e abençoada. Pela igreja também abençoada e que possa compreender qual seja o nosso dever para com esta missionária. E no dia a dia, Senhor, conforta, consola e reanima esta tua filha. Leva debaixo da tua divina proteção, contando com a tua bondade e misericórdia no seu dia a dia. E que a Igreja Cristã Evangélica do Brasil possa ter muitas e muitas bênçãos vindas pelas bondosas mãos do Senhor sobre aquele país de El Salvador. E principalmente porque lá está um instrumento do Senhor, que é a Laís. Abençoa, Senhor, esta vida hoje e sempre, consagrando-a sempre, dando este livramento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Quero chamar Marlene e Sara, que venham aqui. Messias. A Laís vai para esse tempo de missões. A Ana Lídia, uma das filhas do Messias, da Marlene, está indo para uma experiência missionária. E eu falei que eu ia orar com eles aqui. Se eu tivesse combinado com o pastor Gleison, não teria dado tanto certo para que ele falasse ao seu coração. Para onde a Ana Lídia vai? Está indo para o Haiti. A Ana Lídia está indo para, agora dia 1º, depois da manhã, para o Haiti. Ela vai ficar ali durante 15 dias como voluntária,
Ela vai trabalhar naquele país que, talvez daqui da América, o país mais pobre, e foi devastado ultimamente, outro dia, e ela está indo ali para fazer um trabalho, ajudar a fazer um trabalho de restauração naquele país. Então é um trabalho delicado, a gente está com o coração na mão, mas hoje à tarde eu estava conversando com ela, eu falei para ela, olha, uma coisa a gente está tranquila. Ela me perguntou se eu estava tranquilo, eu falei, estou tranquilo. A gente sabe que no Senhor o trabalho não é em vão. Ela falou assim, eu tenho certeza. Então a gente está sabendo que Deus está sob o controle disso, Deus está direcionando a Ana Lídia em todo sentido, materialmente, espiritualmente, ela está bem tranquila. Então a gente está seguro no Senhor de que vai ser um trabalho muito próspero no Senhor. Amém, igreja? Deve estar. Selene, eu quero te contar uma experiência. Quando a Ana Lídia fez a inscrição e disse que tinha feito a inscrição para o Haiti, não tinha ocorrido ainda o furacão. Tudo bem, eu fiquei tranquila. Veio o furacão e eu falei, bom, ela não vai, né? Lógico, porque agora com o furacão, então, claro que ela não vai. Aí eu falei para ela, olha, minha filha, então agora você não vai, né? Que isso, mãe? Olha, agora que tem que ir, agora que precisa. Eu falei, como assim? Tá bom. Aí ela ficou esperando a resposta da Junta de Missões e na semana passada ela foi aprovada, né? E ela chegou lá no quarto já à noite e falou, olha, mãe, o diretor acabou de me passar um e-mail e eu fui aprovada e já me mandou as possibilidades das passagens para o dia 1º de novembro. Aí eu levei um choque, fiquei calada, eu resolvi ficar calada porque eu fiquei com medo de falar besteira. E ela saiu, eu ajoelhei, orei, falei, Senhor, eu não sei orar. Não sei o que eu vou falar, sinceramente eu não sei se eu vou ficar brava ou não sei se eu vou conceder. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, muito forte. Filha, você a partir de hoje vai pedir 2 corações. Eu contei essa experiência para o pastor José Humberto. Você vai pedir o coração de mãe da Ana Lídia e você vai pedir o coração de mãe da missionária Ana Lídia. A partir de hoje você precisa dos 2 corações. Eu falei, amém, Senhor. Tudo bem. No outro dia cedo, era na terça-feira, a Viviane, esposa do pastor João Sérgio, me ligou e me pediu para levar um lanche, que era dia de quimioterapia da Mariana. E eu fui, claro, tirei meu horário no meu almoço e fui ao hospital levar o lanche para eles. Cheguei lá, a Viviane não estava, só estava o pastor. Aí eu, ai, que bom, né? Que agora eu posso conversar, que eu quero saber quem é essa junta, se realmente, né, existe, se isso é verdade, se isso aí não é uma coisa que, sei lá, a gente pensa tudo, né? Tráfico de moças, enfim, veio tudo na minha cabeça. Aí conversei com ele, desabafei, isso, a Mariana estava lá. Aí ela falava assim, ai meu Deus, como eu gostaria de ir, como eu gostaria que fosse comigo isso. Tudo bem, né? Aí o pastor João Sérgio conversou muito comigo e me aconselhou, e na saída, eu já estava na porta do quarto, ele veio e colocou o braço sobre o meu ombro e falou assim, eu tenho uma palavra para você, irmã. A partir de hoje você vai orar e vai pedir ao Senhor 2 corações. Você vai pedir um coração de mãe da Ana Lídia e um coração de mãe de missionária. Eu falei, glória a Deus. O Senhor confirmou aquilo que o Senhor tinha falado comigo. E a partir de então, irmãos, o Senhor tem me dado uma paz, uma tranquilidade que só o Senhor pode dar, porque realmente nós, principalmente como mães, não é fácil, mas o Senhor faz. Amém. Mãe, que está aqui, e pai, não adianta você chegar e dizer, pastor, vou adiantando logo, viu? Eu não tenho, meu filho e minha filha não é chamada. Depois eu te conto em outra igreja o que aconteceu com a última mãe que falou isso para mim. A obra é do Senhor. A obra é do Senhor. O que nós vamos fazer agora? O pastor Gleiston vem aqui para orar pela Ana Lídia. A Ana Lídia é membro da igreja de Campinas e ela está indo num programa missionário da Junta Batista de Missões. São muito idôneos e muito preparados. Gleiston, vem aqui por gentileza. Você vai orar
Pode ficar aqui, eu vou ter que ficar. E pai, mãe e a irmã. Tá? Eles estão representando, eu sei que a Igreja de Campinas está dando todo o apoio, mas você vai orar pela Ana Lídia, Deus guarde ela lá. A gente sabe do terremoto, a gente sabe da cólera, a gente é consciente de tudo isso, mas se Deus não guardar, ela pode estar saindo de uma festa muito assim chique de casamento. Você viu o casamento do fulano? Que coisa chique. E tem um problema, tem um assalto, tem um acidente, tem qualquer coisa. Não pode? Pode. Pode. Então, é Salmo 127. Se o Senhor não guardar, se tiver no Haiti, ou tiver num buffet muito chique de casamento, em qualquer lugar de Goiânia, é a mesma coisa. Amém? É isso. Ele vai guardar. Gleiston. Amém. Vamos orar, irmãos. Bênção de Deus. Muito prazer conhecê-lo. Pastor de vocês é vice-presidente da Missão Cristã Evangélica. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos permitiu estar no culto que oferecemos para o Senhor por causa de Jesus. Mas o Senhor está nos alimentando essa noite de uma forma tão maravilhosa, Deus. Muito obrigado pela tua graça que nos alcançou. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é o dono da seara e o Senhor é que levanta trabalhadores para essa seara e nós todos somos esses trabalhadores, Deus. Não há ninguém aqui que não seja esse missionário. Aquele nascido em Cristo Jesus é um missionário. E nós temos duas hoje aqui se envolvendo mais intrinsecamente com o campo transcultural. Nós te louvamos, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor ama as nações. Quero apresentar a vida da Ana Lídia, Senhor. Peço ao Senhor que esses 16 dias de experiência ali sejam muito marcantes na vida dela. Que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, honrado, propagado através da vida da tua serva. Por isso, Deus, dá a ela toda a condição que ela precisa para falar do Senhor. Ensina ela mais sobre o Senhor nesses 16 dias. Que ela tenha mais comunhão contigo, mais intimidade com o Senhor. Não permita, Deus, a tua serva voltar de lá sem ter conhecido mais de ti, sem ter experimentado mais da santidade gloriosa do Senhor. Acalma o coração da família aqui, Senhor. E, por favor, levanta muito mais jovens envolvidos com a tua palavra. Levanta muito mais pais que desejam ver os filhos envolvidos com o teu evangelho. Faz isso na minha casa e na casa dos teus servos que estão aqui essa noite e os que acompanham pela internet. É a nossa oração juntos por meio de Jesus. Amém. Nós estamos terminando, mas ainda tenho mais algumas coisas para fazer aqui. Eu quero pedir que vocês se assentem. Sara vai ficar aqui, Laís vai ficar, todos os outros podem sentar. Depois você tem um tempo para abraçar a Laís. Podem sentar, podem sentar. Pablo, você vem para cá, a palavra que eu falei. Vem para aqui, minha querida. Você vai ficar bem aqui nesse meio. Lembra que você não estava lá. Pablo, vem para cá. E jovens, Daniele, deixa a câmera numa posição aí. Eu quero que vocês desçam aqui, tá bom? Murilo, Daniele, Vini, lá atrás. Gisele, Yasmine. Lembra? Eles esqueceram. Esse pastor aqui cumpre a palavra, época de campanha. Nós vamos, todos os jovens, todo mundo aqui é jovem. Tem gente que é jovem há mais tempo, né? Mas todos são jovens, ok? Tem que chamar? Tem que falar? Judson, Fran, Adriano. Tem que falar. Lucas, tem que falar? Tem que chamar o Lucas, casou, mas ainda é jovem, né? Jéssica. Aqui, vocês vão tudo ficar perto dela aqui, ó. Você é jovem? Eu sei. Vem para cá. A Natália é jovem? Natália é jovem. Namorada é jovem. Mocidade. É o Leandro ou o Leonardo? Ele falou, pastor, eu que ficou vivo. Então vem cá, o que você ficou vivo da dupla, vem cá. Você não estava aqui, jovem? Bom, eu estou mencionando, você não está vindo. Cristina, você é jovem? Raíza, você é jovem? Jackson, você é jovem? Eles não acreditam. Vem para cá. Por favor. André é jovem? Como é que é? André é jovem? E o Kaline, Valdes, o Ender é jovem?
Poliana, Valdson. Vem aqui, pessoal. Você só vai ficar aqui. Ninguém vai fazer. Por favor, vem para cá. André, vem para cá, essa foto é importante. Ender César. Ou vocês vêm ou eu vou lá chamar o Enzo. Vem para cá, Ender. O Ricardo também é jovem. Quer que mencione o seu nome, Aline Foli? Estão sempre envolvidos com a mocidade. Vem para cá, isso é importante. Datado e assinado. Põe lá, vai fazer parte. Que bom que você está aqui. Simplesmente porque ela faz parte do departamento de mocidade. E você é um exemplo para nós. Renúncia para ir. Ela não é maior, ela não é melhor, mas ela é um exemplo. A partir do próximo ano, com a revitalização do Ministério de Missões na igreja, a gente vai começar a fazer coisas pequenas, mas práticas. Eu sempre falo, pastor Gleison, que obra missionária é igual a ação social. Se não tiver algo prático, não adianta. O livro Perspectivas tem 767 páginas, escrito pelos maiores missiólogos do mundo. Uma vez um homem disse assim: eu quero ir para a China, mas eu nunca falei de Jesus para o vizinho do lado. Não, eu quero ir para a África, mas eu nunca falei de Jesus para o meu colega de trabalho. Missões na prática. Quem sabe daqui a um tempo tem férias para Jesus em El Salvador. Você é uma semente e a gente louva a Deus pela sua vida. Suas irmãs, jovens, moças, jovens casadas, irmãos, vão orar por você. Tem o seu e-mail, agora cada vez mais WhatsApp. Tem um imã na geladeira? Tem alguns, tem um cartão, vai estar lá. Estaremos orando por você e com você. Olha, por favor, para a gente ganhar tempo, leia os avisos que estão no boletim. Às vezes as pessoas me perguntam aquilo que já está escrito, tá bom? Tem o feriado de quarta-feira, tem a palestra para melhor idade no sábado à tarde, tem reunião do conselho. Vamos ficar em pé? Eu falei que ia ter essa foto. Quem vai orar pela Laís? O presidente. Vai chegar ao lado dela e vai orar juntamente com ela. Acho que eu não esqueci mais nada de hoje por hoje. Obrigado, Gleison. Nós vamos nos encontrar outras vezes. Continua elétrico aí, viu? Baixou a voltagem, pede o Espírito Santo que ele põe mais carga. Depois eu vou. Vamos orar? Querido Deus, nós nos alegramos com a Laís, porque o Senhor a chamou, o Senhor a comissionou, o Senhor ferveu o seu coração de alegria, e agora o Senhor está enviando a tua serva, debaixo dos teus cuidados, para um local onde ela vai poder exercer o seu ministério, a sua enfermagem, e vidas poderem ser alcançadas para ti. Pai, como o Senhor é perfeito, como o Senhor é bom, como o Senhor ama e usa os teus servos. Nós nos sentimos privilegiados de podermos ser usados por ti, Pai. E agora nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue a cuidar da Laís, Pai. No momento de saudade, que o Senhor traga alento ao coração dela, ao coração da família. No momento de perigo, que o Senhor a proteja com os teus anjos. No momento em que ela estiver fragilizada, que o Senhor a fortaleça com o teu espírito, com a tua força, com o teu poder. No momento em que ela estiver alegre, que nós nos alegremos também.
No momento em que ela estiver triste, que nós nos entristeçamos com ela, mas que o Senhor nos use para animá-la, Pai. E que nós sejamos uma extensão desse ministério missionário para o qual ela vai. Obrigado, Pai, pela honra de trabalharmos para Ti, pela honra de sermos os Teus filhos, Deus. Cuida da nossa igreja, cuida da família da Laís, cuida de cada coração aqui, Pai. E fala com cada coração aqui, Deus, cada dia mais. Guia, mostra, endireita os nossos caminhos, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse grande amor de Deus, o nosso Pai, a direção e o poder do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, Laís, sobre a sua família, sobre cada pessoa aqui presente, sobre esta igreja, até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Só para lembrar, no dia 2, Laís vai pegar o avião de Brasília para o Panamá. Depois Panamá é o Salvador. Todos vocês que estão aqui, não voltem para o lugar sem abraçar essa vida preciosa. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, deseja ela uma boa semana em nome de Jesus. Pastor Gleison, vamos lá para a porta, por favor. Pastor Gilmar, Tiago, vamos dar o nosso abraço na Laís e na família. Já chegou o tempo, não há como esperar. A unção foi derramada em nós e com ela recebemos a missão. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado agora. Diga para ela: nossa unidade, nossa unidade nos respaldará.